pensei, repensei e relutei muito para gravar esse vídeo aqui. Porque eu sei que eu vou me incomodar pra caramba por conta do que eu vou mostrar aqui hoje pra você. Mas eu decidi fazer mesmo assim, decidi gravar mesmo assim, porque eu preciso mostrar pra você a maior armadilha do mercado financeiro em 2024, que pelo menos a metade de quem tá me assistindo aqui tá caindo, tá se ferrando e vai se ferrar, vai se dar muito mal se continuar agindo dessa mesma forma. Tá bom? Sem delongas, vamos lá direto para esse alerta. Olha só, estava olhando, eu tenho esse costume de olhar alguns dados do mercado financeiro, movimentação dos investidores estrangeiros, captação, resgate de fundos, etc. E eu vejo aqui, ó, fundos registram captação líquida, fundos de investimento, de 159 bilhões de reais no primeiro semestre de 2024. Fundos de investimento registram captação líquida de 78 bilhões em julho. Então olha que loucura, foram 159 no primeiro semestre, mas só em julho 78 bilhões. Agosto, indústria de fundos inicia agosto com captações líquidas positivas, 21 bilhões entre o dia 5 e o dia 9 de agosto. Para aí, tem um caminhão de dinheiro entrando nos fundos de investimento, ou seja, as pessoas estão investindo um caminhão de dinheiro em fundos de investimento. E isso aqui é uma grande armadilha, isso aqui é uma bomba relógio, eu vou te comprovar nesse vídeo de hoje. Só quero que antes de eu começar a te mostrar isso, esse vídeo vai ser super curto, super direto, sem enrolação, quero que você me diga aqui embaixo, você hoje investe em algum fundo de investimento, que seja um fundo de ações, fundo multimercado? Você investe em algum fundo de investimento? Manda aqui embaixo que eu quero saber, a gente vai ver quantas pessoas estão caindo nessa armadilha e quantas não estão. O que acontece, queridos? Você pode pensar, poxa, talvez faça sentido, talvez seja interessante eu terceirizar os meus investimentos, eu delegar o processo de decisão do investimento quando eu não sei muito, quando eu estou aprendendo, quando eu estou começando a investir. Você pode ter esse pensamento, eu tive esse pensamento lá atrás. E você acha que isso é bom, né? Poxa, tem um gestor profissional que trabalha ali 24 horas por dia, sempre focado. Será que ele não vai ter um resultado melhor que eu? Claro que vai. Aí a gente olha para uma imagem que fala mais do que 1000 palavras. O que é essa imagem aqui? É um estudo que foi feito pela Fundsmith, uma empresa britânica de investimento super bem conceituada, tá? Que eles detalharam esse estudo com o seguinte título: e se a Berkshire, que é a empresa do Warren Buffett, o maior investidor do mundo, o maior investidor de todos os tempos, tem mais de 100 bilhões de dólares em patrimônio, e se a Berkshire cobrasse as tradicionais taxas de 2,20, ou seja, 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance. Já explico para você o que são essas taxas. Como que teria sido a rentabilidade do Warren Buffett? Bom, aí eles pegam e fazem um estudo. $1.000 investidos lá em 1965 se transformaram em 8 milhões de dólares até 2015, no intervalo de 50 anos. Mas e se um fundo de investimento tivesse a mesma rentabilidade do Warren Buffett, transformando cada $1.000 em 8 milhões de dólares no intervalo de 50 anos, certo? E se esse fundo cobrasse essa tradicional taxa de 2,20, 2% de administração e 20% de performance? Como que seria esse processo de multiplicação de patrimônio? Seria igual, sairia dos $1.000 e chegaria em 8 milhões de dólares. Mas dá uma olhada aqui embaixo, olha só. O investidor ficaria com 720 mil dólares e 7,2 milhões de dólares ficariam na mão do manager, na mão do gestor, por meio dessas tradicionais taxas de 2,20. Vamos lá, gente, vamos entender aqui esse processo. Olha só, quando você investe via fundo de investimento, você paga principalmente duas taxas, principalmente falando aqui de fundo multimercado e fundo de ações. Primeira taxa é a taxa de administração. O que é a taxa de administração? Muito simples. Você vai pagar um determinado percentual do seu patrimônio investido todo ano pelo trabalho, pelo serviço do gestor. Nada mais justo. Super justo. Mas o que acontece? Nos anos de queda você paga 2% ou 1%, seja lá qual for. Nos anos de alta você também paga. Então um trabalho não é um pagamento não pela remuneração que o gestor dá para você, mas pelo trabalho dele, pelo tempo dele, pela dedicação dele. E de fato, as gestoras precisam de um nível de previsibilidade de renda, né? Para conseguirem contratar gente, contratar equipe, tudo mais. Super entendo. Mas é 2% que você paga, independente se você tem valorização ou desvalorização. Então, tive uma valorização de 15%. Opa, não teve não, foi 13%. Tive uma desvalorização de 10% esse ano. Não, foi 12%.
porque 2% você ganha, independente se você... 2% você paga, independente se você ganha ou se você perde, tá? Agora, o mais tenebroso mesmo são esses 20% aqui, ó. É a taxa de performance. Como é que funciona a taxa de performance? A taxa de performance é a seguinte: todo fundo de investimento tem um benchmark. O que é um benchmark? É um indicador de referência. Esse benchmark, por exemplo, para fundos de ações é o índice Bovespa, se você estiver investindo em um fundo de investimento em ações brasileiras. Ou vai ser o S&P 500, se você estiver investindo em um fundo de investimento em ações americanas, né? E aí, o que acontece? O quanto o fundo consegue superar o benchmark, o quanto o fundo consegue superar esse indicador de rentabilidade média, esse indicador de referência, 20% fica para o gestor e 80% fica para você. Então vamos tratar um exemplo bem simples aqui. Digamos que num determinado ano, você está investindo num fundo de ações, tá? E num determinado ano, o índice Bovespa teve uma valorização de 10%, tá? Valorizou 10% e o fundo valorizou 20%. O que acontece? Qual foi a sua rentabilidade? A sua rentabilidade foi os 10% mesmo de Bovespa, mas sobre esses 10% excedentes, 2 vai para o gestor e 8 fica para você. Só que tem mais 2, né, da taxa de administração. Então, num ano em que o fundo sobe 20, você ganha 16. Mas vamos pensar agora num ano em que tem uma queda, uma desvalorização no fundo. O fundo cai 10, você cai 12. Então, olha só como é que é o processo. Quando o fundo valoriza pra caramba, você divide o seu lucro com o gestor. Mais do que pagar pelo trabalho, que é o fixo ali dos 2%, você divide o lucro acima da rentabilidade média. O que é o mínimo que você espera investindo com um gestor, porque basicamente o quê? Você está pagando alguém para ativamente escolher aquelas ações ali. Se é para ter resultado da média, você investe num ETF que vai replicar a média. Então, o mínimo que o gestor tem que fazer por você, com o tempo, obviamente, né, é te dar uma rentabilidade acima da média. Mas, se o fundo tem uma rentabilidade acima da média, você divide o seu lucro com o gestor. Então, por fazer obrigação, você paga mais taxa. E nesse caso, o que acontece? Fica uma estrutura muito positiva para o gestor e pouco positiva para o investidor. De forma que, quando a gente tem valorização nas ações, geralmente são valorizações fortes. Quando a gente tem quedas fortes. As ações são voláteis. Então, o que acontece? Quando você tem uma alta, você divide o seu lucro com o gestor. Quando você tem uma queda, o prejuízo é todo seu. Roda isso com o passar do tempo. Quando você tem valorização, você divide o lucro com o gestor. Quando você tem uma queda, o prejuízo é todo seu. O gestor não participa do prejuízo, ele só participa do lucro. Você entende? Então, por conta dessa estrutura de incentivos muito convidativa para a gestão, você vê exatamente isso acontecendo. Isso que são dados auditados, tá? Cada $1.000 teria se transformado em 8 milhões de dólares se você tivesse a mesma rentabilidade do Warren Buffett de 65 a 2015. Agora, se você tivesse a mesma rentabilidade, mas investisse num fundo de investimento que cobra essas taxas tradicionais de 2,20, o que é o mais comum no mercado, você não transformaria 1.000 em 8 milhões, mas em 1.720 mil. E a gestão do fundo ganharia às tuas custas, fruto do teu trabalho, da tua poupança, do teu patrimônio, quase 7,3 milhões de dólares nesse caso. Então, esse é um alerta muito importante porque todo investidor, na minha avaliação pessoal, deveria investir por conta própria. Exceto se você é um mega empresário que ganha muito dinheiro e precisa dedicar muito tempo para o seu trabalho. E você realmente não tem tempo e precisa gerenciar isso. Ok, aí você terceiriza. Mas aí valeria a pena você contratar uma equipe para gerenciar os seus investimentos ao invés de investir no fundo, né? Seria muito mais barato. Mas fora essa situação, eu não vejo sentido. Isso aqui é numérico. Olha só, por conta dessa estrutura de incentivos. Então sempre fuja dessa tal de taxa de performance. É a mais perigosa de todas elas. Mas mais do que isso, quando você investe por conta própria, quando você investe pelo seu CPF, você mesmo, você tem isenção do imposto da renda para venda de ações até o volume de R$20 mil por mês. Você tem isenção completa de imposto de renda sobre dividendos até este momento. Se você investe via fundos de investimento, é imposto, é tabelado, 15% de imposto você vai ter que pagar, pelo menos, no mínimo, 15% de imposto você vai ter que pagar. Você vai investir num fundo imobiliário, por exemplo, você tem isenção de imposto de renda para recebimento de dividendos de fundos imobiliários na pessoa física. Pessoa jurídica, passa a régua, é tudo pelo menos 15%. Então, você tem as taxas que jogam contra você e você tem a questão tributária, os impostos que jogam contra você. E tem mais uma coisa. Ah, Vinícius, mas eu vi uns fundos aí que eles têm uma taxa menor, uma taxa baixa, tem uns fundos famosos aí que tem uma taxinha
convidativa, amigável de 0,5%, 0,6% ao ano, que são é interessante, né? Porque aí é uma taxinha baixa. Cuidado. Olha bem atenção, presta bem atenção aqui no exemplo que eu vou te mostrar. Olha só, uma matéria aqui da XP, mostrando aqui sobre o Gold 11. Aí, o que acontece? Olha o que eles informam da taxa de administração. 0,3%. A corretora informa 0,3%. A corretora está mentindo? Não. A corretora está seguindo a lei? Tá. Agora, você vai lá no site da B3 e procura o mesmo Gold 11, que é um ETF, um fundo de investimento que é negociado na bolsa. Aí você vai ver o seguinte. Olha que interessante. Taxa de administração no Brasil. Opa, surgiu uma variável aqui. No Brasil, 0,3%. Taxa de administração fora do Brasil, 0,25%. Taxa de administração total, 0,55%. Opa, para aí. O que você paga? Qual é a taxa que você paga? É 0,3% ou é 0,55%? É 0,55%. Só que a regulação, ela obriga a gestão do fundo de informar o quanto aquele próprio fundo cobra de taxa. Então, no caso do Gold 11, o Gold 11 cobra uma taxa de 0,3%. Só que o Gold 11, qual é a tarefa dele? Ele investe no IA1, que é um outro ETF lá fora, ou seja, nos Estados Unidos. E ele cobra 0,25%. Então, na verdade, o Gold 11 cobra 0,30%, ele informa 0,30%, porque, de fato, essa é a taxa de administração do fundo, mas você paga 0,55%. Tem fundo gerando por aí que a taxa é maior do que 2% de administração ao ano. E fala que cobra 0,5%, 0,6%, 0,4%, não. 0,5%, 0,6%. Mas se você vai ver a taxa efetiva, tem fundos que é 1,8%, outros que são 2,5% e assim por diante. Então você acaba pagando muito mais taxa sem nem ver por conta de, não vou dizer uma manobrinha, eu ia dizer uma manobrinha, mas não é uma manobrinha. É uma regulação que só obriga a gestão a informar o quanto ela cobra. E não a taxa de administração total, inclusive na corretora, inclusive na hora de você investir. Então, esse alerta aqui ele é muito importante, por quê? Porque eu estou vendo bilhões e bilhões de reais entrando em fundos de investimento. 159 mais 78 mais 21. A gente está falando aqui, gente, em quase 300 bilhões de reais entrando em fundos de investimento nesse ano de 2024. Se você tem dinheiro em fundos de investimentos, cuidado. Primeiro, verifica. Estou investindo num fundo multimercado ou num fundo de ações? Atenção, se eu estou investindo em qualquer um desses dois, o que acontece? Eu tenho mais imposto para pagar, tanto sobre ganho de capital com ações, quanto sobre dividendos com ações, quanto sobre dividendos com fundos imobiliários, se for o caso. Segundo ponto, esse fundo tem taxa de performance? Qual é a taxa de performance? Atenção! Taxa de performance é justamente o principal detrator da rentabilidade, se chama taxa de performance, que é justamente o que origina toda essa diferença, discrepância de rentabilidade e esse dinheiro pingando na mão do gestor, porque quando você tem lucro, você divide com o gestor, tem prejuízo, prejuízo todo seu. Interessante negócio desse, né? E taxa de administração. Será mesmo que aquela taxa de administração que quando você olhou lá no aplicativo na hora de investir é a taxa de administração real desse fundo? Investiga. Porque se esse for um fundo de fundo, se esse for um fundo que espelha outro fundo, se esse for um fundo que investe em outro fundo, ou pelo menos parcialmente, você vai ter uma taxa total um pouco maior. Tá bom, Vinícius, mas como é que eu faço para aprender a investir decentemente? Porque essa bolsa sobe e cai, ações estão para cima, hora para baixo, hora vai ter crise, hora o negócio... As ações chegam a um topo histórico no Brasil, quando todo mundo fala, quando o dólar está disparando. Meu pai do céu, o que a gente faz? Bom, eu tenho um convite para você resolver isso de uma forma definitiva. Daqui a alguns poucos dias, hoje faltam apenas 10 dias para começar, eu vou fazer um evento online, ao vivo pela primeira vez na história, gratuito e sem enrolação, chamado Os Segredos do Investidor Sempre em Alta. Lá eu vou te mostrar exatamente o que está fazendo hoje os meus mais de 5.000 alunos, investidores sempre em alta, conseguirem lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa no Brasil e no exterior. Quais foram as estratégias que a gente implementou em 2023, quando as ações estavam subindo pra caramba? Em 2024, quando passou todo o primeiro semestre caindo? No exterior, tudo isso. Eu vou te entregar, inclusive, uma estrutura inicial pronta para você começar a ter seus primeiros resultados, tanto no Brasil quanto no exterior. Aí você tira todo esse custo gigantesco que você teria se você investisse via fundos e você passa a investir decentemente por conta própria e blindando o seu patrimônio das quedas. Porque o nosso propósito é justamente ajudar você a você conseguir lucrar continuamente, a você conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa. Se isso faz sentido para você, tem um link aqui embaixo, faça a sua inscrição gratuita para o nosso evento que já vai começar, tá chegando o grande dia.
tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, toca aqui embaixo no gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho, faz todo esse processo. Te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.